paz, meus queridos. Nós vimos no outro encontro que Jesus expulsou o demônio oportunista que abusava daquele menino enfermo com um conjunto de doenças neurais e de também epilepsia. Vimos que o que Jesus operou ali foi mais do que uma expulsão, mas foi também cura física com camadas diversas de enfermidades, cura psíquica e apaziguamento de alma daquele menino. Tudo num combo só. E na sequência, em particular, os discípulos perguntam para Jesus, lá no versículo 19, por que não podemos expulsar os demônios depois de horas e horas de trabalho exaustivo? E a resposta de Jesus é direta, em tom grave, no versículo 21. Essa caça de demônios só se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Peraí, significa o quê? Que a oração e o jejum agrega poder a alguém ou mais poder ao poder de Jesus? Para entender isso, precisamos primeiro saber sobre o que significa castas. Castas são grupos sociais organizados em uma hierarquia. Geralmente, isso é definido por nascimento, por tradição, por profissão, por religião ou mesmo de origem familiar. Esse é um termo usado exclusivamente para categorizar os homens. Esse sistema ele é muito conhecido e ele foi muito difundido lá na Índia, com castas lá dos brahmanes, dos kshatriyas, dos vaixás e também dos sudras. Não são para categorizar os anjos caídos ou para os demônios, porque esses são contados e contidos em hierarquias de potestades, principados e poderes, ok? Portanto, a expressão essa casta significa todos aqueles grupos que ali estão. Primeiro, uma multidão ávida por ver sinais e maravilhas. Os escribas, os mestres da lei, os fariseus e os saduceus, que são a casta da religião vazia. O grupo do samba de uma nota só, incredulidade. Eles são a escola de samba acadêmicos da incredulidade daqueles dias. Essa casta de demônios humanos estão ali, ajudados pelos demônios, é claro, provocando incredulidade até no menino doente e no seu pai. É por isso que o pai pede socorro para Jesus na sua incredulidade, gerada por aquele ambiente com vários tipos de seres, a casta de humanos, mais os espíritos demoníacos. Percebem? E perguntam depois os 9 discípulos: por que não tivemos poder? Onde aconteceu o nosso fracasso? A fraqueza e o fracasso deles foram emulados e patrocinados pela aceitação daquelas discussões, daqueles embates. Eles caíram na armadilha da incredulidade. Eles haviam aceitado participar de uma vigília para relativizar a fé, para perder a fé, enquanto Jesus estava lá no Monte da Transfiguração. Olha, queridos, nós não podemos achar que a nossa fé será a mesma se a nossa mente e o nosso coração for abastecido de mundanismos, de frequências no meio da roda dos escarnecedores, ouvindo palavras de incredulidade, de sensualidade torpe, de falas mundanas, de músicas mundanas, de sambas carnais, funks cheios de malícias, danças embaladas por essas castas de demônios humanos. E eles estavam num lugar de disputas, de brigas e de embates maliciosos e até religiosos, com teologias academicamente competitivas, num ambiente carnal e adversário da fé. Agora, quem é que mantém a saúde do coração e a fé num ambiente desses? Nesse lugar, ficam sem fé
Com fé zero, os religiosos, os discípulos, a multidão, os doentes e os possessos. Os demônios simplesmente não viram Jesus nos discípulos daquela hora. Isso. Os discípulos tentaram expulsar. Os religiosos fizeram figa, não é? Torcendo contra. A multidão se dividia entre torcedores de uns e adversários de outros. O cenário perfeito para o fracasso total. Até o menino e o pai sofredor foram afetados. O que sobra mesmo, manos, é a risada do diabo dizendo: dividimos a casa deles todos, vencemos, ponto para nós. Lá em Atos 19 há uma história espetacular. 7 filhos de Seva, que era um judeu sumo sacerdote, portanto esses meninos eram levitas, tentaram expulsar um espírito maligno em nome de Jesus, a quem Paulo pregava. Tomaram uma surra dos demônios que disseram para eles: Jesus nós conhecemos, o Paulo também, mas vocês não. E os demônios partiram para cima deles, e eles saíram todos rasgados e estropiados dali. Agora, por que o diabo não fugiu dos discípulos? O Tiago diz no capítulo 4, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Não fugiu porque não houve resistência. Os discípulos estavam lights, carnais, se conformaram com a roda dos escarnecedores. Eles se adequaram àquele mundinho torpe. Quando foram tentar alguma coisa, estavam contaminados também. Estavam entregues e rendidos àquela casta. Manos, ninguém rendido ao mundo passará pela vida sem viver vergonhas expostas e fraturas na alma, como os discípulos viveram. Aqui em Mateus, os demônios já estavam satisfeitos. Os discípulos tomaram uma surra ética e moral. A vitória já estava garantida para os demônios infernais e para a casta de demônios humanos carnais presentes ali, até a chegada de Jesus. Quando Jesus entrou em cena, aí tudo voltou ao seu lugar. Jesus deu um espalha-brasas ali. Restabelecida está a casa do Senhor. Aleluia. Mas os discípulos agora estão preocupados com a reputação deles. Eles dizem: Senhor, tira de nós uma duvidazinha que está nos amassando aqui. Por que é que nós não podemos expulsar aqueles demônios? O que aconteceu? Onde foi que nós erramos? Usamos até o seu nome e nada. Vejam que eles não estão desfrutando da alegria de ter Jesus ali e dizendo: oh, graças a Deus que o Senhor veio e libertou o menino e mandou todos aqueles demônios embora. Não. A preocupação deles é a reputação deles. Mas e nós, Senhor? Por que não conseguimos expulsar? Explica aí. Todos eles estavam, na verdade, tomados pela incredulidade e pelos medos. O que fugiu deles não foi o diabo, fugiu sim deles o amor. O amor, gente, tem uma capacidade infinita de expelir o diabo. O diabo não suporta ambiente de amor, de entrega, de submissão, de carinho, de fé em Deus, de misericórdia, de compaixão, de verdade e vida. Ele foge. É por isso também que está dito que o verdadeiro amor lança fora todo o medo, lá em 1 João 4.
Esse é o tipo de resistência possível na vida de qualquer um em Cristo. O resto é religião vazia e inexpressiva diante do diabo, com a qual ele se ri. Onde tem amor, ali está Deus. Mas não era o caso deles. Todos foram enredados pelo funk da incredulidade e da carnalidade. Todo mundo estava dançando a música do inferno. Por assim dizer, todo mundo estava descendo até a boquinha da garrafa. Como a fé poderia resistir, sobreviver a tudo isso, na roda dos escarnecedores? Como? Mas a reação dos discípulos, ela é horrível. Não importa que Jesus resolveu um impasse. Não importa se houve libertação. O que importa para eles é por que nós não conseguimos, meu Deus. Porque o espírito imundo resistiu a nós, a nossa capacidade, a nossa fama, a nossa performance, aos nossos méritos, a nossa reputação construída nesse tempo. Porque o espírito mau nos desconsiderou. E Jesus responde na lata deles, no versículo 20: por causa da pequenez da vossa fé. Vocês não guardaram a fé. Vocês primeiro se entregaram à casta que estava ali. Vocês se puseram em jugo desigual. Foram contaminados pela incredulidade. Vocês não puderam ficar crendo em mim. Vocês resolveram brigar com os religiosos e trocar com eles conhecimentos e assertivas vãs e arrogantes. Eles tiraram vocês para dançar e vocês aceitaram o pagode do diabo deles. Entraram na cirandinha deles e agora está evidente, vocês se importam com o que os outros vão pensar de vocês. Vocês não deram a menor importância ao pai do menino e ao menino. Vocês se concentraram no poder de vocês mesmos ou na perda do poder. O que aconteceu com vocês foi aridez total e absoluta. Foi esterilidade mesmo. Quando uma libertação de oprimidos e enfermos passa a ser apenas a exibição do seu próprio poder, tudo está arruinado dentro de vocês. E Jesus disse na cara deles: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa-te daqui para lá, e será feito. A razão de vocês não terem expulsado é a fé nanica de vocês, muito menor do que um grão de mostarda. Então, manos, como se responde essa casta só sai com jejum e oração? Como? Ora, o poder não está no jejum e na oração, poxa. Mas quem tem poder é porque vive uma vida jejuada e uma vida de oração e santidade, uma vida de fidelidade a Deus. O que atrapalha uma vida frutífera e cheia do poder de Deus é estar no meio de castas, de humanos de categorias espirituais desqualificadas para as propostas dadas pelo Senhor. De santidade, de oração, de abster-se de banquetes imundos e carnais. É jejum isso. Fique no meio dos incrédulos, bebendo a bebida deles, comendo a comida consagrada a ídolo deles, vivendo segundo eles, e você pertencerá à casta deles. É por isso que esta casta só sai com jejum e oração. Vida jejuada. Deus os abençoe.